Uma senhora simples chega à cidade grande, carregando no peito a esperança de reencontrar o filho, após décadas de distância. Mas ao cruzar o portão de uma casa luxuosa, encontra frieza, desprezo e um mundo onde ela não parece caber. No silêncio dos dias, entre humilhações e olhares evitados, ela descobre uma força que ninguém esperava. E quando a verdade explode diante de todos, a mulher que foi rejeitada se torna o coração de um novo lar e de uma história que vai emocionar o Brasil. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O ônibus rodoviário entrou na estação do Tietê em uma tarde cinzenta de março. Dona Aparecida apertou contra o peito a sacola de tecido surrado, onde guardava seus poucos pertences, e olhou pela janela embaçada a imensidão de concreto e vidro que se estendia até onde a vista alcançava. São Paulo. A cidade que engolira seu filho décadas atrás e agora, finalmente, a chamava de volta. Ela tinha 73 anos, as mãos calejadas de tanto trabalho e o coração pesado de tanta saudade. 42 anos. Haviam se passado desde que Eduardo partiu do interior, prometendo voltar logo. Mas a vida tinha outros planos. A distância foi se estendendo, as ligações foram se espaçando, os encontros se tornaram raros até quase desaparecerem. Aparecida criara o menino sozinha depois que o marido as deixou, lavando roupa para fora, costurando para as vizinhas, vendendo quitutes na feira aos domingos. Cada moeda conquistada era um tijolo na construção do futuro dele. E ele foi. Subiu na vida como ela sempre sonhou que ele fizesse. Agora, depois de anos de silêncio que doíam mais que qualquer palavra, o telefone tocou. Era Eduardo. A voz dele mais grave, mais cansada, mas ainda reconhecível. "Mãe", ele disse, e nessa única palavra ela sentiu décadas de ausência. "Mãe, eu quero que a senhora venha morar comigo. Tenho uma casa grande, confortável. A senhora não precisa mais viver sozinha. Vem pra cá, vem ficar perto de mim." Aparecida não pensou duas vezes. Juntou as poucas roupas, despediu-se das amigas da igreja, trancou a casinha simples onde vivera toda a vida e embarcou. Levava no peito uma esperança que pensava ter perdido para sempre, a de estar perto do filho nos últimos anos que lhe restavam, de conhecer a família que ele construíra, de finalmente viver aquilo que sempre imaginara, mas nunca tivera, uma velhice rodeada de afeto e pertencimento. Quando desceu do ônibus, as pernas tremiam. Não era só o cansaço das horas de viagem. Era a emoção de saber que em poucos minutos veria Eduardo novamente. Arrastou a mala velha de rodinhas quebradas até a área de desembarque e procurou por ele entre a multidão. Seu coração disparou quando o viu. Alto, elegante, vestindo um terno azul marinho impecável, Eduardo estava ali, mas parecia tão diferente do menino que ela embalara nos braços. O rosto era mais duro, os olhos mais distantes. Ainda assim era seu filho. "Mãe", ele disse, abrindo um sorriso que não alcançou os olhos. "Deixa eu te ajudar com isso." Pegou a mala dela com uma mão e com a outra fez um gesto discreto. De trás de uma coluna, surgiu uma mulher alta, esguia, envolta em um vestido branco impecável e óculos escuros enormes, mesmo dentro da estação. Seu cabelo loiro estava preso em um coque perfeito, e tudo nela, desde a bolsa de grife até os sapatos de salto altíssimo, gritava luxo e controle. "Mãe, essa é minha esposa Fabiana." A mulher estendeu uma mão perfeitamente manicurada e sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos, um sorriso mecânico como o de uma boneca articulada. "Seja bem-vinda, dona Aparecida." Eduardo falou tanto da senhora. A mão de Aparecida, áspera e marcada pelo tempo, tocou a de Fabiana, e ela sentiu uma frieza que ia além da temperatura. Havia algo naquele aperto, algo calculado, distante, vazio. Mas ela afastou o pensamento. Devia estar cansada da viagem. Apenas isso. No carro importado que os levava pela cidade, Aparecida tentou conversar com o filho. Perguntou sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre a neta que ainda não conhecia. Eduardo respondia em monossílabos, distraído enquanto olhava o celular.
Fabiana, sentada no banco da frente, ocasionalmente se virava para trás e soltava comentários educados, mas vazios. O trabalho de Eduardo é muito exigente. Ele mal tem tempo para respirar. A gente vive correndo. Você vai ver como a vida aqui é agitada. Quando chegaram ao bairro dos Jardins, Aparecida mal conseguiu conter a surpresa. As ruas eram largas, arborizadas, silenciosas. As casas eram enormes, escondidas atrás de muros altos e portões eletrônicos. Eduardo acionou um controle remoto e o portão de sua residência se abriu devagar, revelando um jardim impecável e uma casa de 3 andares, toda em tons de branco e cinza, com janelas imensas e uma arquitetura que mais parecia uma revista de decoração. É aqui, mãe. Essa é a nossa casa. A senhora vai morar com a gente agora. Aparecida desceu do carro e sentiu as pernas fraquejarem novamente. Não era o que ela esperava. Claro que sabia que o filho tinha progredido na vida, mas aquilo era outro mundo. Um mundo onde ela não sabia se tinha lugar. Entraram pela porta principal e ela foi recebida por um hall de entrada com pé direito altíssimo, uma escadaria de mármore e obras de arte modernas penduradas nas paredes brancas. Tudo era limpo, organizado, frio. Não havia fotografias, não havia bagunça, não havia vida pulsando naqueles cômodos. Conceição, chamou Fabiana batendo palmas 2 vezes. Uma mulher de meia idade, vestindo um uniforme azul marinho, surgiu de uma porta lateral. Tinha o rosto cansado e os olhos baixos. Conceição. Essa é a mãe do Eduardo, dona Aparecida. Ela vai ficar no quarto dos fundos. Leva as coisas dela e mostra onde fica tudo. Sim, senhora Fabiana. Aparecida seguiu Conceição por um corredor longo, passando pela cozinha enorme e reluzente, pela área de serviço impecável e, finalmente, chegando a um quartinho pequeno nos fundos da casa. Era simples. Tinha uma cama de solteiro, um armário estreito e uma janela que dava para o muro do vizinho. Não era ruim. Era até melhor que muitos lugares onde ela dormira na vida. Mas havia algo errado ali. Aquele quarto ficava separado do resto da casa, isolado, como se fosse um anexo, um espaço à parte. A senhora precisa de alguma coisa, dona Aparecida? Conceição perguntou baixinho com um olhar que parecia carregar um aviso silencioso. Não, minha filha, obrigada. Só vou arrumar minhas coisas. Conceição saiu e fechou a porta. Aparecida sentou-se na cama e olhou ao redor. Onde estava o afeto que esperava encontrar? Onde estavam os abraços demorados, as conversas sobre o passado, os planos para o futuro? Eduardo mal olhara para ela desde que saíram da rodoviária. E Fabiana, aquela mulher de sorriso de gelo, parecia tratá-la como uma obrigação social, não como um membro da família. Ela tirou da sacola a fotografia emoldurada que sempre carregava consigo. Era uma imagem antiga, desbotada, de Eduardo ainda criança, sorrindo sem dentes, abraçado nela. Colocou a foto em cima da mesinha de cabeceira e suspirou fundo. Daria tempo ao tempo. As coisas iriam melhorar. Tinham que melhorar. Nos dias seguintes, Aparecida tentou se encaixar naquela nova rotina. Acordava cedo, como sempre fez, e ia até a cozinha preparar café. Mas Conceição já estava lá fazendo tudo. A senhora não precisa, dona Aparecida. Eu cuido disso. Foi orientação da senhora Fabiana. A senhora é uma convidada. Convidada. A palavra ecoou na cabeça dela. Não era família. Era convidada. Tentava conversar com Eduardo no café da manhã, mas ele estava sempre apressado com o celular colado no ouvido, resolvendo problemas de trabalho. Fabiana aparecia impecável, vestida como se fosse a um desfile, e fazia comentários sutis sobre o modo como Aparecida se vestia, falava ou se comportava. Dona Aparecida, aqui a gente não usa chinelo pela casa. É uma questão de higiene. Tem uns sapatinhos na entrada, pega um para a senhora. Dona Aparecida, a gente não liga a televisão de manhã. O Eduardo precisa de silêncio para se concentrar. Dona Aparecida, quando tiver visita, é melhor a senhora ficar no quarto. As pessoas que vêm aqui são clientes do Eduardo. É tudo muito formal. Cada frase era um corte fino. Não doía de imediato, mas aos poucos ia sangrando.
Aparecida começou a se sentir diminuída, invisível, um estorvo naquela casa de paredes brancas e vidas controladas. Uma tarde, Júlia chegou da escola. A menina tinha 15 anos, cabelos longos e escuros, e o rosto de quem carregava o peso de expectativas demais. Entrou pela porta, jogou a mochila no sofá e congelou ao ver Aparecida sentada na sala, tentando ler um livro. "Quem é você?" perguntou a menina, franzindo a testa. "Sou sua avó, Júlia. Vim morar aqui com vocês." A menina olhou para ela com uma mistura de surpresa e desconfiança. "Minha mãe não me contou que você vinha." Fabiana apareceu da escada, descendo com passos firmes. "Júlia, sua avó está aqui porque seu pai insistiu. Ela vai ficar um tempo com a gente. Mas você tem seus estudos, suas atividades. Não precisa se preocupar com isso." Júlia olhou entre a mãe e a avó, e depois subiu correndo as escadas, sem dizer mais nada. Aparecida sentiu o peito apertar. Nem a neta sabia que ela estava chegando. Tudo aquilo fora mantido em segredo, como se ela fosse uma vergonha a ser escondida. Naquela noite, durante o jantar silencioso à mesa enorme, Aparecida tentou mais uma vez se aproximar. "Eduardo, você lembra daquele pé de jabuticaba que tinha no quintal de casa? Você adorava subir nele." Eduardo levantou os olhos do prato, mas foi Fabiana quem respondeu. "Ah, dona Aparecida, Eduardo não gosta muito de falar do passado. Ele é um homem de futuro, não é, amor?" Eduardo apenas assentiu e voltou a comer. Aparecida baixou a cabeça. As lembranças que ela carregava como tesouros não importavam ali. Ela era uma intrusa em um mundo que não a queria, mesmo sendo a casa do próprio filho. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Fabiana encontrava formas sutis de manter a Aparecida afastada. Não a deixava cozinhar, não a deixava circular pela casa, não a incluía nas conversas. E quando chegavam visitas, Aparecida era instruída a ficar no quarto, como se sua presença fosse inadequada para os olhos da alta sociedade. Uma manhã, enquanto Fabiana saía para um compromisso e Eduardo já estava no escritório, Conceição apareceu no quarto de Aparecida com uma xícara de chá. "A senhora não deveria ficar aqui trancada, dona Aparecida." "Não é certo." Aparecida sorriu com tristeza. "Eu não quero causar problema, minha filha. Vim aqui para ficar perto do meu filho, não para atrapalhar." Conceição olhou para os lados, como se tivesse medo de ser ouvida, e disse baixinho: "Eu trabalho aqui há 5 anos, dona Aparecida, e eu já vi muita coisa nessa casa. A senhora precisa ter cuidado. As coisas não são o que parecem." Antes que Aparecida pudesse perguntar mais, Conceição saiu apressada, deixando a idosa sozinha, com um frio na espinha e uma certeza crescente no peito. Havia algo de muito errado naquela casa, e ela estava presa no meio de uma teia que ainda não conseguia enxergar por completo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Aparecida olhou pela janela pequena do quarto e viu a cidade imensa e indiferente lá fora. Pensou na casinha simples do interior, nas amigas da igreja, na vida humilde, mas cheia de dignidade que deixara para trás. E pela primeira vez desde que chegara, uma lágrima desceu pelo seu rosto enrugado. Será que cometera um erro? Será que deveria ter ficado onde estava, em vez de vir atrás de um afeto que talvez nunca existisse? Na manhã seguinte, Aparecida acordou com o canto de um pássaro lá, fora. Por um momento, esqueceu onde estava e pensou estar de volta à sua casinha do interior. Mas quando abriu os olhos e viu as paredes brancas e impessoais do quartinho, a realidade voltou. Levantou-se devagar, sentindo as articulações protestarem, e foi até a janela. O dia estava nascendo sobre São Paulo. O céu tinha tons de rosa e laranja, e a cidade gigantesca começava a acordar. Tanta gente, tanta vida, e ela se sentia tão pequena, tão perdida. Decidiu ir até a cozinha fazer café como fazia todas as manhãs há décadas. Mas quando chegou lá, Conceição já estava preparando tudo. A funcionária olhou para a Aparecida com um misto de pena e constrangimento. "Bom dia, dona Aparecida. A senhora dormiu bem?" "Dormi, sim, mas acordei cedo, como sempre. Pensei em fazer um café, mas vejo que você já está cuidando disso." Conceição baixou os olhos.
É que a senhora Fabiana me disse que eu devo cuidar de tudo na cozinha. Que a senhora é convidada e não deve se preocupar com essas coisas. Convidada. Aquela palavra de novo. Aparecida sentiu um aperto no peito. Eu só queria ajudar minha filha. Nunca fui de ficar parada. Eu entendo, dona Aparecida. Mas é melhor a gente seguir as regras da patroa. Ela fica muito brava quando as coisas não são do jeito dela. Aparecida assentiu e voltou para o quartinho. Sentou-se na cama e olhou ao redor. O que faria o dia inteiro? Como preencheria as horas? Em casa, sempre tinha algo para fazer. Roupas para lavar, quintal para cuidar, amigas para visitar na igreja. Mas ali, naquela casa enorme e fria, ela não tinha função, não tinha propósito. As horas se arrastaram. Aparecida tentou ler um livro que trouxera de casa, mas não conseguia se concentrar. Tentou assistir televisão, mas Fabiana apareceu e, com um sorriso educado, mas firme, desligou o aparelho. O Eduardo está em uma reunião virtual importante, dona Aparecida. Precisa de silêncio absoluto. No almoço, Aparecida foi chamada para comer na cozinha, não na sala de jantar, onde Eduardo e Fabiana se sentavam. Conceição serviu um prato simples e se sentou ao lado dela. A senhora vai se acostumar, dona Aparecida. No começo é difícil, mas depois vira rotina. Aparecida olhou para a funcionária. Você gosta de trabalhar aqui, Conceição? A mulher hesitou antes de responder. É um emprego, dona Aparecida. Eu preciso dele para sustentar meu filho. Mas não, eu não gosto. A patroa é difícil, muito exigente, às vezes até cruel. Mas o que eu posso fazer? Aparecida segurou a mão de Conceição. Você merece coisa melhor, minha filha. Todo mundo merece. Conceição sorriu com tristeza. Nem sempre a vida dá o que a gente merece, né, dona Aparecida? Naquela tarde, Júlia chegou da escola e foi direto para o quarto. Nem passou pela sala onde Aparecida tentava se fazer pequena em um canto do sofá. A menina subia as escadas rapidamente, como se fugisse de algo. Aparecida decidiu subir também. Bateu na porta do quarto de Júlia com delicadeza. Quem é? Sou sua avó, Júlia. Posso entrar? Silêncio. Depois a porta se abriu lentamente. Júlia estava com os olhos inchados, tinha chorado. O que aconteceu, minha flor? Júlia se sentou na cama e abraçou um travesseiro. Tirei nota baixa numa prova de matemática. Não foi tão baixa, foi 7. Mas minha mãe disse que 7 é nota de medíocre, que eu preciso ser excelente, que ela não criou uma filha para ser mediana. Aparecida sentou-se ao lado da neta. Júlia, 7 é uma nota boa. Não precisa ser perfeita em tudo. Minha mãe acha que precisa. Ela vive me comparando com os filhos das amigas dela. Fulano tirou 10, Cicrano ganhou medalha, Beltrano é o primeiro da turma. Eu nunca sou boa o suficiente. Você é maravilhosa, Júlia. Do jeito que você é. Júlia olhou para a avó com os olhos cheios de lágrimas. Ninguém nunca me disse isso antes, vó. As duas ficaram conversando por quase 1 hora. Júlia contou sobre a pressão que sentia, sobre como não tinha amigos de verdade porque a mãe só a deixava conviver com filhos de famílias importantes. Contou sobre os cursos extras, as atividades obrigatórias, a agenda lotada que não deixava espaço para ser apenas uma adolescente. Aparecida ouvia tudo com o coração partido. A neta estava sendo moldada da mesma forma que Fabiana moldava tudo ao seu redor, com controle, exigência e frieza. Quando Fabiana descobriu que Aparecida estava no quarto de Júlia, subiu as escadas furiosa. Dona Aparecida, Júlia tem lição de casa para fazer. Não pode ficar batendo papo. Mas, mãe, eu já terminei a lição. Então revisa. Sempre tem algo para melhorar. E Dona Aparecida, por favor, não atrapalhe a rotina da menina. Aparecida saiu do quarto com a sensação de estar sendo expulsa. Voltou para o quartinho dos fundos e, pela primeira vez desde que chegara, chorou. Chorou pela solidão, pela humilhação, pela sensação de não pertencer. Chorou pelo filho que parecia tão distante e pela neta que estava sendo sufocada. Mas no fundo do coração, uma voz teimosa insistia. Não, o filho que ela criara estava ali,
em algum lugar dentro daquele homem distante, e ela não desistiria dele. Não tão fácil. Afinal, ele era tudo o que ela tinha no mundo. E uma mãe não abandona um filho, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra esse amor. 6 meses se passaram desde a inauguração da casa de acolhimento. O que começou como um projeto tímido se transformou em algo muito maior do que Eduardo ou Aparecida poderiam imaginar. A casa recebia dezenas de pessoas todos os dias, gente de todas as idades e origens, unidos por uma necessidade comum, serem vistos, ouvidos, acolhidos. Aparecida acordava todos os dias antes do sol nascer, como sempre fizera. Mas agora, em vez de acordar para lavar roupa ou costurar, acordava para preparar pão fresco, bolo de fubá, café quentinho. A cozinha, que antes era território proibido, agora era seu reino. Um lugar onde ela exercia não apenas sua habilidade culinária, mas seu dom maior, o de fazer as pessoas se sentirem amadas através da comida. Conceição trabalhava ao lado dela, não mais como funcionária, mas como parceira. As duas mulheres tinham desenvolvido uma amizade profunda, construída sobre experiências compartilhadas de humilhação e superação. Juntas, cuidavam de todos que entravam pela porta, oferecendo não apenas comida, mas escuta, compreensão, dignidade. Júlia também estava completamente transformada. A menina que antes caminhava curvada sob o peso das expectativas maternas, agora andava ereta, confiante, radiante. Tinha sido aceita em uma escola de artes renomada e estava florescendo em seu talento. Mas nunca abandonou a casa de acolhimento. Todas as tardes, depois das aulas, aparecia para ajudar, conversar com os visitantes, desenhar retratos que se tornavam presentes preciosos para pessoas que raramente ganhavam algo feito especialmente para elas. Eduardo tinha deixado parte da empresa nas mãos de sócios confiáveis e dedicava a maior parte do tempo à casa de acolhimento. Descobriu que, depois de décadas focado exclusivamente em lucro e crescimento empresarial, sua verdadeira vocação era servir. Ele organizava oficinas de capacitação profissional para os visitantes, ajudava pessoas a encontrarem emprego, oferecia mentoria para quem precisava de orientação. E no processo encontrava um sentido que nunca tivera antes. Um dia, um repórter de um grande jornal foi até a casa fazer uma reportagem sobre o projeto. Depois de passar horas conversando com Aparecida, com os visitantes, testemunhando o impacto do trabalho que estava sendo feito, ele pediu uma entrevista com Eduardo. Senhor Eduardo, como o senhor descreveria essa transformação? De uma casa que foi palco de um dos piores casos de abuso emocional do ano para um espaço de acolhimento e amor? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que essa transformação não começou com a casa. Começou comigo. Eu passei anos vivendo no automático, deixando que outras pessoas controlassem minha vida, meus valores, minhas escolhas. E foi preciso algo terrível acontecer para eu acordar. Minha mãe, que tinha todos os motivos para estar amargurada, escolheu o caminho do amor. E me ensinou que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em servir. Não está em acumular, mas em compartilhar. Essa casa é apenas um reflexo do que minha mãe sempre foi, um coração aberto. A reportagem foi publicada e alcançou milhões de pessoas, mas diferente da primeira onda de atenção midiática, que fora sobre escândalo e indignação, essa era sobre esperança e redenção. Pessoas de todo o Brasil começaram a enviar doações, se oferecer como voluntários, perguntar como poderiam replicar o projeto em suas próprias cidades. Aparecida, que sempre evitara os holofotes, concordou em dar algumas entrevistas. Não por vaidade, mas porque percebeu que sua história podia inspirar outros. Podia mostrar que a dor não precisa definir quem somos, que sempre há espaço para recomeços, que o amor é mais forte que qualquer humilhação. Em uma dessas entrevistas, a jornalista perguntou: Dona Aparecida, a senhora perdoa a sua ex-nora pelo que ela fez? Aparecida ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sabe, perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu.
Significa escolher não deixar que aquilo te defina. Eu perdoo a Fabiana não por ela, mas por mim, porque eu não quero carregar raiva no coração. A vida é muito curta para isso, e eu aprendi que algumas pessoas estão tão presas nas próprias feridas que acabam ferindo os outros. Eu sinto pena dela, porque no fim ela perdeu tudo, a família, a dignidade, a paz, e eu ganhei tudo o que realmente importa. A entrevista se tornou viral, não pelos mesmos motivos sensacionalistas da primeira vez, mas porque as pessoas reconheceram naquela mulher simples uma sabedoria profunda. Aparecida se tornou, sem querer, um símbolo de resistência silenciosa, de dignidade inabalável, de amor incondicional. Fabiana assistiu à entrevista do apartamento onde ainda vivia isolada. O divórcio tinha sido finalizado. Ela recebera uma parte considerável dos bens, mas nada daquilo preenchia o vazio que sentia. Tinha perdido não apenas a família, mas a si mesma. Passava os dias navegando pelas redes sociais, vendo as fotos da casa de acolhimento, lendo os comentários sobre como Eduardo e Aparecida eram inspiradores. Uma noite, tomada por um impulso que não conseguiu controlar, Fabiana pegou o carro e dirigiu até a casa. Estacionou do outro lado da rua e ficou observando. Viu Aparecida na janela da cozinha, rindo com alguém. Viu Eduardo conversando com visitantes no jardim. Viu Júlia desenhando sob uma árvore. Viu a vida que poderia ter sido dela se tivesse feito escolhas diferentes. Por um momento, pensou em descer do carro, tocar a campainha, pedir perdão, mas não teve coragem. Sabia que não seria bem-vinda. Sabia que causara danos irreparáveis. Então apenas ficou ali, observando de longe, carregando o peso das próprias escolhas. Dentro da casa, Conceição viu o carro estacionado na rua. Reconheceu imediatamente como sendo o de Fabiana. Chamou Eduardo discretamente. Senhor Eduardo, a patroa, quer dizer, a ex-patroa, está ali fora. Eduardo olhou pela janela e viu o carro. Sentiu uma pontada de raiva, mas também algo inesperado. Pena. Saiu de casa e caminhou até o carro. Fabiana, quando o viu se aproximando, pensou em partir, mas ficou paralisada. Eduardo bateu na janela. Ela abriu lentamente. O que você está fazendo aqui, Fabiana? Ela não conseguiu responder. As lágrimas começaram a cair e ela, que sempre fora tão controlada, tão calculista, desmoronou. Eu não sei, Eduardo. Eu não sei o que estou fazendo. Eu estraguei tudo. Perdi tudo. E não sei como viver com isso. Eduardo olhou para a ex-esposa e sentiu algo que surpreendeu até ele mesmo. Compaixão. Fabiana, o que você fez foi terrível. Machucou minha mãe, machucou minha filha, machucou a mim. E não há como voltar atrás. Mas você ainda tem uma vida pela frente, e você pode escolher o que fazer com ela. Pode continuar sendo a pessoa que era, ou pode tentar se tornar alguém melhor. Fabiana enxugou as lágrimas. Como? Como eu faço isso? Eduardo apontou para a casa. Começa reconhecendo o que fez. Não para mim, não para a mídia, para você mesma. E depois, talvez, você possa encontrar uma forma de ser útil no mundo, de ajudar em vez de machucar, de construir em vez de destruir. Fabiana assentiu ainda soluçando. Depois, sem dizer mais nada, deu partida no carro e foi embora. Eduardo ficou parado na calçada, observando o carro desaparecer na noite. Não sabia se ela levaria suas palavras a sério. Não sabia se ela era capaz de mudar. Mas ele tinha feito sua parte. Tinha oferecido uma possibilidade não de reconciliação, mas de redenção pessoal. Voltou para dentro de casa e encontrou a mãe na sala, lendo um livro. Ela olhou para ele com olhos questionadores. Era a Fabiana. Mãe. Estava na rua, observando. E o que você fez? Falei com ela. Disse que ela ainda podia mudar se quisesse. Aparecida sorriu com orgulho. Você está aprendendo, filho. Está aprendendo que a gente pode ser firme sem ser cruel. Pode estabelecer limites sem perder a compaixão. Eduardo abraçou a mãe. Aprendi com a melhor professora. Os meses continuaram passando e a casa de acolhimento se consolidou como parte essencial da comunidade.
Outras cidades começaram a replicar o modelo. Grupos de apoio se formaram. Voluntários apareciam de todos os lugares para ajudar. O que começara como uma resposta a uma tragédia se transformara em um movimento de transformação social. Júlia se formou na escola de artes e decidiu usar seu talento para documentar as histórias dos visitantes da casa. Criou um projeto de retratos acompanhados de narrativas escritas, mostrando a dignidade e a beleza em cada pessoa que passava pela porta. O projeto se tornou uma exposição que viajou por várias cidades, levando a mensagem de que todo ser humano merece respeito e amor. Eduardo, que antes media o sucesso em números e lucros, agora media em vidas transformadas. Cada pessoa que encontrava um emprego, cada idoso que deixava de se sentir sozinho, cada família que se reencontrava através das atividades da casa, era uma vitória maior que qualquer negócio fechado. Uma tarde, no primeiro aniversário da casa de acolhimento, fizeram uma celebração. Centenas de pessoas apareceram, visitantes antigos, voluntários, apoiadores. Havia música, comida, risos, abraços. No meio da festa, pediram que Aparecida fizesse um discurso. Ela subiu em um pequeno palco improvisado, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Nunca gostara de falar em público, mas olhou ao redor e viu tantos rostos amigos, tantas pessoas que sua vida tocara, que sentiu coragem. Meus queridos, eu não sou boa com palavras bonitas. Sou apenas uma mulher simples que passou por coisas difíceis. Mas eu aprendi algumas coisas nessa vida. Aprendi que o amor é mais forte que o ódio, que a dignidade não está no que a gente tem, mas em como a gente trata os outros, que um lar não é feito de luxo, mas de acolhimento, e que quando a gente abre o coração, milagres acontecem. Essa casa não é minha, é de vocês, de todos nós, e enquanto eu tiver forças, essas portas vão estar abertas para quem precisar. Obrigada por me deixarem fazer parte das vidas de vocês. Vocês me salvaram tanto quanto eu talvez tenha ajudado vocês. A plateia explodiu em aplausos. Muitos choravam. Aparecida desceu do palco e foi abraçada por dezenas de pessoas. Eduardo e Júlia observavam de longe, com os corações transbordando de orgulho e amor. Pai, Júlia disse, segurando a mão do pai, a avó salvou a gente, né? Salvou nossa família. Eduardo assentiu com os olhos marejados. Ela nos mostrou o caminho de volta para casa. A casa de verdade. Não essa de tijolos e cimento, mas a que a gente constrói no coração. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa estava silenciosa novamente, os três se sentaram juntos na sala. Aparecida trouxe uma caixa velha que guardara por todos aqueles anos. O que é isso, mãe? São lembranças, filho. Coisas que guardei da sua infância. Achei que era hora de dividir com vocês. Ela abriu a caixa e começou a tirar fotografias antigas, desenhos de criança, bilhetes escritos com letra infantil. Eduardo pegou um papel amarelado e reconheceu sua própria caligrafia de menino. Era uma carta que ele escrevera para a mãe quando tinha 8 anos. Mãe, quando eu crescer, vou te dar uma casa grande e você nunca mais vai precisar trabalhar. Vou cuidar de você para sempre. Te amo, Eduardo. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu escrevi isso? Você escreveu. E sabe de uma coisa, filho? Você cumpriu a promessa. Não do jeito que imaginou quando era criança, mas cumpriu. Você me deu uma casa. Não uma casa de luxo e aparências, mas uma casa de amor. E está cuidando de mim, sim. Está cuidando do meu coração. Júlia também pegou alguns papéis da caixa. Eram as cartas que Eduardo escrevera anos atrás, as que nunca chegaram. Vó, essas são as cartas que você encontrou, né? As que o papai escreveu, mas que a mamãe escondeu. São sim, minha flor. Júlia leu algumas em voz alta. A cada palavra percebia o quanto o pai lutara, mesmo sem sucesso, para manter o vínculo com a avó. E entendeu que às vezes as pessoas são impedidas de demonstrar amor, não porque não sintam, mas porque estão presas, em circunstâncias que as sufocam. Pai, eu nunca vou deixar que ninguém me impeça de amar quem eu quero amar. Aprendi isso com a avó, e com você também. Eduardo abraçou a filha. Júlia,
Você é mais forte que eu, mais corajosa, e eu tenho muito orgulho de você. Os três ficaram conversando até tarde da noite, relembrando momentos, curando feridas antigas, fortalecendo os laços que haviam sido testados, mas não quebrados. E quando finalmente foram dormir, cada um sabia que, apesar de todo o sofrimento, tinham encontrado algo precioso, uma família verdadeira. Nas semanas seguintes, a casa de acolhimento começou a expandir suas atividades. Eduardo decidiu usar parte de sua fortuna para criar um fundo que ofereceria bolsas de estudo para jovens de baixa renda, oficinas de capacitação profissional para desempregados e apoio jurídico gratuito para quem precisasse. A casa não era mais apenas um espaço de acolhimento emocional, mas também de empoderamento prático. Conceição assumiu a coordenação de um dos programas, ajudando outras mulheres que, como ela, trabalhavam em condições difíceis e precisavam de apoio. Ensinava sobre direitos trabalhistas, autoestima, planejamento financeiro, e via em cada mulher que ajudava um reflexo de si mesma. Júlia criou oficinas de arte para crianças da comunidade. Todos os sábados, dezenas de crianças apareciam com seus cadernos e lápis, prontas para aprender a desenhar, pintar, se expressar. Júlia descobria que ensinar era tão gratificante quanto criar. Aparecida, por sua vez, continuava sendo o coração pulsante de tudo. Sua cozinha estava sempre aberta. Sua mesa sempre tinha um lugar a mais. Seu abraço estava sempre disponível. Pessoas vinham de bairros distantes, apenas para tomar um café com ela, para ouvir suas histórias, para sentir aquele calor humano que o mundo moderno raramente oferece. Um dia, um homem de meia-idade apareceu na casa. Tinha o rosto marcado pelo tempo e os olhos cansados. Conceição o recebeu e o levou até Aparecida. Dona Aparecida, esse é o senhor Roberto. Ele disse que precisa falar com a senhora. Aparecida olhou para o homem e percebeu algo familiar em seus olhos. De onde ela o conhecia? Dona Aparecida, o homem começou com a voz embargada. Eu não sei se a senhora vai se lembrar de mim, mas eu sou irmão da Fabiana. Aparecida ficou em silêncio, processando a informação. O irmão de Fabiana. Ela nunca soubera que Fabiana tinha irmãos. Eu me afastei da minha irmã, há muitos anos. Ela sempre foi ambiciosa, manipuladora e eu não conseguia conviver com isso. Mas quando vi o que aconteceu, quando vi o vídeo, fiquei enojado. Vim aqui para pedir desculpas em nome da minha família. E para dizer que nem todos nós somos assim. Aparecida levantou-se e caminhou até o homem. Roberto, você não precisa pedir desculpas pelos erros da sua irmã. Cada um carrega o peso das próprias escolhas. Eu sei, mas eu queria que a senhora soubesse que eu sempre admirei pessoas como a senhora. Pessoas que, apesar de tudo, escolhem o bem. E eu vim oferecer minha ajuda. Sou médico. Posso fazer consultas gratuitas aqui e ajudar quem precisa. Aparecida sorriu. Você é bem-vindo aqui, Roberto. Sempre. A partir daquele dia, Roberto se tornou voluntário regular na casa e, curiosamente, desenvolveu uma amizade com Conceição. Os dois tinham histórias parecidas, de se afastarem de ambientes tóxicos, de buscarem uma vida com mais sentido, e, aos poucos, aquela amizade foi se transformando em algo mais profundo. Eduardo observava tudo com admiração. A casa de acolhimento não estava apenas transformando vidas, estava criando novas conexões, novos começos. Era como se a dor do passado estivesse sendo transformada em sementes de esperança para o futuro. 3 anos depois do fatídico evento do peixe, a casa de acolhimento havia se tornado referência nacional. O modelo criado por Eduardo e Aparecida inspirou mais de 50 projetos semelhantes pelo país. Livros foram escritos sobre a história deles. Documentários foram produzidos, prêmios foram concedidos. Mas Aparecida nunca se deixou levar pela fama. Continuava sendo a mesma mulher humilde, simples, que acordava cedo para fazer pão e recebia cada visitante com o mesmo carinho. Uma tarde, uma jornalista jovem veio fazer uma última entrevista para um especial de televisão. Depois de horas conversando, ela fez uma pergunta final. Dona Aparecida,
Se a senhora pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Evitaria vir para São Paulo? Evitaria passar por tudo aquilo? Aparecida pensou longamente antes de responder. Sabe, se eu não tivesse vindo, se não tivesse passado por aquilo tudo, eu não teria descoberto a força que tenho. Não teria me reconectado de verdade com o meu filho. Não teria conhecido minha neta. Não teria criado esse espaço onde tantas pessoas encontram acolhimento. Então eu não mudaria nada, porque a dor, por maior que seja, quando a gente aprende com ela, acaba sendo o caminho para algo maior. A entrevista emocionou milhões de telespectadores e consolidou. Aparecida não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, uma guerreira silenciosa, uma mulher que transformou humilhação em dignidade, dor em amor, tragédia em redenção. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo naquele dia especial, Aparecida sentou-se em um banco no jardim, observando tudo o que fora construído. Pensou na jornada que percorrera, nas dores que suportara, nas vitórias que conquistara. E sentiu uma paz profunda, a paz de quem cumpriu seu propósito. A justiça verdadeira não gritou. Ela se mostrou no respeito restaurado, na vida transformada, no silêncio que antes era doloroso e agora se tornara sagrado. A riqueza não estava nos objetos, mas na presença. O lar não era feito de luxo, mas de acolhimento. E o amor, quando finalmente livre para existir, fora capaz de transformar até a dor mais profunda em luz. Aparecida fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pelo filho que reencontrara, pela neta que conhecera, pelas vidas que tocara, pela chance de recomeçar. E soube, com absoluta certeza, que tudo o que passara valera a pena. Porque no fim, o que fica não são as humilhações, as traições, as dores. O que fica é o amor, sempre o amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Aparecida e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio. O dia do evento chegou envolto em uma agitação frenética. A Casa dos Jardins se transformou em um formigueiro humano. Decoradores entravam e saíam carregando arranjos florais imensos. Garçons uniformizados ensaiavam seus passos. Uma equipe de som ajustava os equipamentos no jardim e Fabiana comandava tudo com a precisão de uma general preparando uma batalha. Aquela recepção não era apenas uma festa, era uma demonstração de poder, de status, de controle absoluto sobre cada detalhe da vida que ela construíra. Aparecida observava o caos de longe, trancada no quartinho dos fundos, por ordem expressa de Fabiana. A senhora vai ficar aqui durante o evento. Não quero constrangimentos. As pessoas que vêm hoje são muito importantes, entendem a importância da imagem, da perfeição. E a senhora não se encaixa nesse perfil. As palavras ainda ecoavam na mente dela, mas Aparecida não tinha mais medo. As semanas de humilhação tinham forjado nela uma coragem silenciosa. Ela tinha as cartas, tinha as provas que Conceição guardara, tinha Júlia ao seu lado. E tinha, acima de tudo, a verdade. A verdade que não grita, mas que queima como brasa viva no peito de quem a carrega. Conceição apareceu na porta do quarto por volta das 6 da tarde, quando os primeiros convidados começavam a chegar. Trazia um vestido simples, mas limpo, passado com cuidado. Dona Aparecida, a senhora precisa se arrumar. Quando chegar a hora, precisa estar apresentável. Aparecida pegou o vestido, sentindo a textura do tecido entre os dedos. Não era luxuoso, mas tinha dignidade, e era isso que ela precisava. Não de luxo, mas de dignidade. Você tem certeza disso, Conceição? Você pode perder o emprego. Pode perder tudo. A funcionária sorriu, um sorriso cansado, mas decidido. Eu já perdi minha dignidade trabalhando aqui e vendo tanta coisa errada sem fazer nada. Se eu perder o emprego agora, pelo menos vou dormir em paz sabendo que fiz a coisa certa. E, além do mais, tenho todas aquelas provas guardadas.
Se ela tentar me prejudicar, eu tenho como me defender. As duas mulheres se abraçaram. Era uma aliança improvável, mas poderosa. Duas vidas marcadas pela submissão, pela invisibilidade, agora unidas em um ato de resistência silenciosa. Lá fora, a festa já estava em pleno andamento. O jardim estava iluminado por centenas de luzes pequenas que pareciam estrelas presas nos galhos das árvores. Mesas elegantes ocupavam o gramado, cobertas por toalhas brancas imaculadas e decoradas com arranjos de orquídeas raras. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. E os convidados? Ah, os convidados eram a elite da elite de São Paulo. Empresários, jornalistas, influenciadores digitais, figuras da alta sociedade. Todos vestidos com suas melhores roupas, todos sorrindo aquele sorriso profissional que não revela emoções verdadeiras. Fabiana estava radiante. Usava um vestido branco de grife, o cabelo preso em um coque impecável, joias discretas, mas caríssimas. Ela circulava entre os convidados com a graça de uma rainha em seu reino. Eduardo estava ao lado dela, elegante no terno preto, cumprimentando pessoas, fazendo negócios disfarçados de conversa casual. Ele não tinha ideia do que se passava nos bastidores da própria vida. Júlia também estava lá, vestida como uma bonequinha de luxo que a mãe moldara à sua imagem. Mas a menina não sorria. Olhava para tudo aquilo com um misto de desconforto e tristeza. Sabia que a avó estava trancada no quarto dos fundos. Sabia que aquilo era errado. E carregava no bolso do vestido um celular, pronta para fazer o que fosse necessário quando chegasse a hora. A noite avançou entre discursos elegantes, brindes efusivos e conversas vazias sobre política, negócios e fofocas da alta sociedade. Fabiana estava no auge de sua performance. Contava anedotas, elogiava pessoas importantes, ria naquele riso cristalino e falso. Tudo parecia perfeito, controlado, exatamente como ela planejara. Mas então, por volta das 9 horas, quando o jantar estava prestes a ser servido, Conceição saiu pela porta da cozinha e caminhou discretamente até o quartinho dos fundos. Era a hora. Dona Aparecida, está pronta? Aparecida assentiu. Vestia o vestido simples, o cabelo branco preso em um coque modesto, sem joias, sem maquiagem excessiva. Apenas ela mesma, em sua simplicidade autêntica. Conceição a guiou pelos corredores silenciosos até chegarem perto do jardim. Ficaram escondidas atrás de uma coluna, observando a festa. A senhora sabe o que fazer? Eu sei, Aparecida respondeu. A voz firme apesar do coração acelerado. Eu só preciso estar lá. O resto vai acontecer. E aconteceu de uma forma que ninguém poderia prever. Fabiana estava no centro do jardim, ao lado de Eduardo, prestes a fazer um discurso de agradecimento aos convidados. Todos se aproximaram, formando um semicírculo em torno do casal. Era um momento de glória dela, a consagração de sua posição social. Mas então, de repente, alguém gritou. Quem é aquela mulher? Todos viraram, e lá estava a Aparecida, caminhando devagar pelo jardim, passando entre os convidados surpresos. Ela não corria, não gritava, apenas caminhava com a dignidade de quem não tem mais nada a perder. A luz das estrelas artificiais iluminava seu rosto enrugado, e havia nele algo que chamava a atenção, uma serenidade, uma força silenciosa. Mãe, Eduardo disse, os olhos arregalados. O que a senhora está fazendo aqui? Fabiana disse que a senhora estava descansando. Aparecida parou diante do filho. Olhou para ele, para aquele homem que criara com tanto sacrifício, que amara desde o primeiro segundo de vida. E então disse, com voz clara que cortou o silêncio do jardim. Eu não estava descansando, Eduardo. Eu estava presa. Sua esposa me trancou no quarto dos fundos para que eu não constrangesse os convidados com minha presença simples. Um murmúrio percorreu a multidão. Fabiana ficou pálida, mas rapidamente recompôs o sorriso e tentou controlar a situação. Dona Aparecida, a senhora está confusa. Eu apenas sugeri que descansasse porque parecia cansada. Vamos lá para dentro, vamos conversar com calma. Mas Aparecida não se moveu.
Ela abriu a bolsa simples que carregava e tirou o maço de cartas amareladas. Eu encontrei isso no seu escritório, Eduardo. São cartas que você escreveu para mim ao longo dos anos. Cartas que nunca me foram enviadas. Cartas que sua esposa interceptou e escondeu para nos manter separados. Eduardo pegou as cartas com mãos trêmulas. Começou a ler. E a cada palavra seu rosto mudava. Surpresa, confusão, raiva, tristeza. Todas as emoções, passando como ondas. Fabiana, o que é isso? Eu escrevi essas cartas. Eu lembro de ter mandado todas elas. Como elas estão aqui? Fabiana tentou sorrir, mas o sorriso estava rachado, desesperado. Eduardo, amor, isso é um mal-entendido. Sua mãe está confusa. Ela não entende como as coisas funcionam. Eu apenas quis proteger você, proteger nossa família. Proteger? Eduardo ergueu a voz, algo raro nele. Você interceptou minhas cartas? Você me afastou da minha mãe? Foi nesse momento que Júlia se adiantou. A menina, que assistira tudo em silêncio, tirou o celular do bolso. Pai, eu gravei tudo. Todas as vezes que a mãe humilhou a avó. Todas as coisas horríveis que ela disse quando você não estava por perto. Fabiana avançou na direção da filha, tentando pegar o celular, mas Eduardo a segurou pelo braço. Não. Eu quero ver. Eu preciso ver. E ali, no meio do jardim iluminado, diante de dezenas de convidados boquiabertos, Eduardo assistiu aos vídeos que a filha gravara escondida. Viu Fabiana insultando a Aparecida, viu os gestos de desprezo, as ordens humilhantes, o tratamento cruel disfarçado de gentileza. Via tudo o que fora cego para enxergar durante tanto tempo. O silêncio era ensurdecedor. Todos os convidados assistiam à cena como se fosse um espetáculo trágico. Alguns já tinham os celulares na mão gravando. A perfeição da festa estava desmoronando diante dos olhos de todos. Fabiana percebeu que estava perdendo. Percebeu que a máscara estava caindo e não havia como recolocá-la. E então, tomada por um desespero irracional, por uma raiva que não conseguia mais conter, ela fez algo impensável. Caminhou até a mesa principal, onde estava sendo preparado o jantar. Pegou uma travessa de peixe cru, recém-trazida da cozinha, uma peça inteira de robalo que seria servida como prato principal. E com um movimento rápido, violento, jogou o peixe contra a Aparecida. O peixe acertou o ombro da idosa, respingando molho e pedaços de gelo por toda parte. A Aparecida cambaleou, mas não caiu. Ficou ali, parada, com a roupa manchada, olhando para Fabiana, com uma expressão que não era de raiva. Era de pena. Pena de uma mulher tão vazia por dentro, que precisava agredir para se sentir poderosa. O jardim explodiu em gritos. Eduardo soltou um berro de choque e raiva. Júlia correu para abraçar a avó. E pelo menos 5 convidados tinham seus celulares apontados, gravando tudo. A cena seria imortalizada para sempre. Eduardo avançou sobre Fabiana, o rosto contorcido em uma expressão de descrença e fúria. Você é louca? Você agrediu minha mãe? Na frente de todo mundo? Fabiana tentou recuar, mas estava encurralada. Eu não. Eu só. Ela é que provocou. Ela arruinou tudo. Ela não arruinou nada, Eduardo gritou. Você que arruinou, você que mentiu, você que destruiu minha relação com minha mãe durante anos. Conceição apareceu com toalhas, ajudando Aparecida a se limpar. A idosa estava calma, serena. Sabia que a verdade finalmente havia vindo à tona, e enquanto limpava o molho do vestido, olhou para o filho. Eduardo tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de raiva, de tristeza, de vergonha. Ele se aproximou dela e a abraçou. Um abraço demorado, apertado, cheio de pedidos de desculpa silenciosos. Me perdoa, mãe. Me perdoa por não ter visto. Me perdoa por ter acreditado nela. Me perdoa por tudo. Aparecida o abraçou de volta. Não era o momento que ela sonhara, mas era o momento da verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Os convidados começaram a se dispersar, constrangidos, chocados, ansiosos para compartilhar o escândalo nas redes sociais. A festa perfeita de Fabiana terminara em tragédia pública. Mas enquanto as pessoas saíam, algo ainda maior estava acontecendo.
Os vídeos começaram a circular. Não apenas as gravações de Júlia, mas também aquelas feitas pelos convidados durante o ataque. Em questão de minutos, as imagens estavam no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp. A cena de Fabiana jogando o peixe na sogra idosa se espalhou como fogo em mato seco. Dentro de 1 hora, o nome de Fabiana era um dos assuntos mais comentados nas redes sociais brasileiras. As pessoas compartilhavam indignadas, comentavam horrorizadas. Alguns tentavam defender, dizendo que não sabiam o contexto completo, mas a maioria condenava sem hesitar. Era impossível justificar aquela imagem. Uma mulher rica, poderosa, elegante, agredindo uma senhora idosa e indefesa diante de dezenas de testemunhas. A narrativa era clara demais. E nas redes sociais, as narrativas claras se espalham rápido. Eduardo levou a mãe para dentro da casa, para longe dos olhares curiosos dos últimos convidados que ainda restavam. Conceição preparou um chá quente e trouxe roupas limpas. Júlia não largava da avó, abraçada nela como se temesse que fosse desaparecer novamente. Fabiana ficou parada no jardim vazio, cercada pelos destroços da festa. Os garçons recolhiam pratos sujos, os decoradores desmontavam os arranjos e ela estava ali, sozinha, congelada no epicentro do desastre que causara. Quando finalmente entrou na casa, Eduardo a esperava na sala, o rosto duro como pedra. Eu quero que você saia daqui. Agora. Eduardo, por favor, vamos conversar. Eu posso explicar. Não tenho que explicar, Fabiana. Eu vi tudo, ouvi tudo. Você manipulou minha vida durante anos. Você me afastou da minha mãe. Você mentiu, escondeu, controlou. E quando foi confrontada, você agrediu uma senhora de 73 anos. Não tem conversa que conserte isso. Fabiana tentou se aproximar, mas ele recuou. A mãe dele estava sentada no sofá, enrolada em um cobertor, Júlia ao seu lado. Conceição permanecia próxima, testemunha silenciosa da derrocada final de quem a oprimira por anos. Eduardo, eu fiz tudo por nós, por nossa família, por nosso futuro. Você fez tudo por você, ele respondeu, a voz gelada. Por seu ego, por sua necessidade de controlar tudo e todos. Mas acabou, Fabiana. Acabou. Ela percebeu que não havia mais negociação possível. Subiu as escadas em passos trêmulos, recolheu algumas roupas em uma mala apressada e desceu novamente. Antes de sair pela porta, olhou para trás uma última vez. Viu Eduardo abraçado na mãe. Viu Júlia olhando para ela com uma mistura de medo e pena. Viu Conceição de pé, impassível, finalmente liberta do jugo de servir uma patroa cruel. E saiu. A porta se fechou atrás dela com um som que parecia final, definitivo. Naquela noite, Aparecida dormiu no quarto de hóspedes principal, em uma cama macia com lençóis limpos que cheiravam a lavanda. Eduardo insistiu. Não queria que a mãe voltasse para aquele quartinho dos fundos onde fora confinada como uma prisioneira. Júlia dormiu em um colchão no chão ao lado da cama da avó, recusando-se a ficar sozinha no próprio quarto. As duas conversaram até tarde, sobre o passado, sobre sonhos, sobre recomeços. Pela primeira vez desde que chegara naquela casa, Aparecida sentiu que realmente pertencia ali. Eduardo passou a noite no escritório, incapaz de dormir. Relia as cartas que escrevera para a mãe, cada palavra um golpe na consciência. Como fora tão cego? Como permitira que alguém controlasse sua vida daquele jeito? Pensou nos anos perdidos, nos abraços, que não dera nas conversas que não tivera. E pensou na própria filha, moldada por uma mulher fria e manipuladora, quase perdida para o mesmo ciclo de falsidade e aparências vazias. Mas Júlia se salvara. A menina tivera a coragem que ele não tivera. Vira a verdade e decidira agir. Aos 15 anos fizera o que o pai adulto não conseguira fazer. E Eduardo sentiu orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Orgulho da filha, vergonha de si mesmo. Lá fora, em São Paulo, a noite seguia seu curso. Mas nas redes sociais a tempestade apenas começava. O vídeo do ataque já tinha milhões de visualizações. Páginas de notícias pegavam a história. Comentaristas debatiam o caso em programas ao vivo.
Hashtags surgiam. A sociedade brasileira, sempre ávida por escândalos da elite, devorava cada detalhe com voracidade. E Fabiana, em um hotel caro no centro da cidade, assistia a tudo do quarto solitário. Via sua imagem sendo destruída em tempo real. Via pessoas que ela considerava amigas a condenando publicamente. Via sua reputação, construída com tanto cuidado ao longo de décadas, desmoronar em questão de horas. Pegou o celular e começou a ligar para contatos, para jornalistas conhecidos, para assessores de imprensa. Precisava controlar o dano. Precisava virar a narrativa. Mas ninguém atendia. Ou quando atendiam, diziam que não podiam ajudar. Era tóxico demais se associar a ela naquele momento. Pela primeira vez na vida, Fabiana estava sozinha de verdade. Sem controle, sem poder, sem máscaras para vestir. Apenas ela e as consequências de seus próprios atos. E pela janela do hotel, via a cidade imensa lá embaixo, indiferente à sua dor, seguindo em frente sem ela. Exatamente como ela fizera com tantas pessoas ao longo da vida. O amanhecer chegou com uma claridade cinzenta que invadiu a casa dos jardins. Aparecida acordou cedo, como sempre, mas desta vez não sentiu o peso da opressão nos ombros. Olhou ao redor do quarto confortável, viu Júlia ainda dormindo no colchão ao lado, ouviu os pássaros cantando lá fora. Era como acordar de um pesadelo longo e finalmente perceber que estava segura. Desceu para a cozinha e encontrou Eduardo já acordado preparando café. Os olhos dele estavam inchados, vermelhos de uma noite sem dormir. Quando viu a mãe entrar, ele parou o que estava fazendo e foi até ela. Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho. Ficaram em silêncio por um momento, um silêncio carregado de tudo que não haviam dito durante tantos anos. Então Eduardo falou, a voz embargada. Eu sinto muito. Por tudo. Por não ter percebido. Por ter deixado ela te tratar daquele jeito. Por ter acreditado em todas as mentiras. Eu deveria ter visto. Eu deveria ter protegido a senhora. Aparecida pegou o rosto do filho entre as mãos calejadas. Você foi enganado, Eduardo. Manipulado por alguém que sabia exatamente como te controlar. Não se culpe por ter confiado. Se culpe apenas se não aprender com isso. Ele a abraçou. Um abraço de filho procurando conforto no colo da mãe, mesmo sendo um homem adulto, bem-sucedido, poderoso. Naquele momento era apenas um menino assustado que finalmente enxergara a verdade. Conceição entrou na cozinha e parou ao ver a cena. Sorriu discretamente e começou a preparar o café da manhã. Pela primeira vez em anos fazia aquilo com alegria genuína. Não era mais uma obrigação para uma patroa cruel, era um gesto de carinho para uma família que finalmente tinha chance de se curar. Júlia desceu as escadas ainda de pijama, os cabelos despenteados, os olhos ainda com sono. Mas havia nela uma leveza que não existia antes. Sentou-se à mesa ao lado da avó e pegou sua mão. Vó, você vai ficar aqui para sempre agora, né? Você não vai embora? Aparecida sorriu. Se seu pai quiser que eu fique, eu fico. Eduardo sentou-se do outro lado da mesa. Eu quero, mãe. Eu quero muito. E dessa vez vai ser diferente. A senhora vai ter o quarto que quiser, vai circular pela casa quando quiser, vai fazer parte dessa família de verdade, como sempre deveria ter sido. Mas a paz daquela manhã foi interrompida pelo toque insistente da campainha. Eduardo foi atender e encontrou 2 jornalistas na porta. Câmeras, na mão, microfones estendidos. Senhor Eduardo, pode nos dar uma declaração sobre o ocorrido ontem? A senhora Fabiana já entrou em contato? Como a família está lidando com a repercussão? Eduardo fechou a porta na cara deles sem responder. Mas aquilo foi apenas o começo. Ao longo do dia, mais jornalistas apareceram. Carros de reportagem estacionavam na rua. Fotógrafos tentavam tirar fotos por cima do muro. O escândalo que começara nas redes sociais agora ganhava os noticiários tradicionais. Programas matinais debatiam o caso. Comentaristas de internet faziam análises. Páginas feministas usavam o caso como exemplo de violência doméstica e abuso psicológico. O assunto estava em todo lugar, e Fabiana, do hotel onde se refugiara, assistia a tudo com crescente desespero. Ligou para sua assessora de imprensa, uma mulher eficiente que sempre conseguira manejar crises anteriores.
Daniela, você precisa consertar isso. Precisa mudar a narrativa. Não foi assim que aconteceu. A assessora suspirou do outro lado da linha. Fabiana, eu vi o vídeo. Todo mundo viu o vídeo. Você jogou um peixe na sua sogra idosa na frente de 50 pessoas. Não tem como mudar a narrativa quando a prova está ali, filmada em alta resolução. Mas você não entende o contexto. Ela provocou. Ela apareceu do nada tentando me humilhar, tentando destruir minha festa. E você acha que agredir ela fisicamente foi a resposta certa? Fabiana, eu trabalho com imagem há 20 anos. Já vi de tudo. Mas isso aqui está além do que posso consertar. Meu conselho, desapareça por um tempo, saia do país, espera a poeira baixar. Daqui a alguns meses, a gente tenta reconstruir sua imagem. Mas agora não tem o que fazer. Fabiana desligou o telefone com tanta força que quase quebrou a tela. Não. Ela não ia desaparecer. Não ia se esconder como uma criminosa. Ela era a vítima aqui. Ela que fora invadida em sua própria casa por uma mulher manipuladora que envenenou seu marido e sua filha contra ela. Precisava apenas fazer as pessoas entenderem isso. Ligou para alguns jornalistas conhecidos. Alguns atenderam por educação, mas deixaram claro que não publicariam nada favorável a ela no momento. Outros nem atenderam. Tentou alguns influenciadores digitais, pessoas que sempre bajularam ela em troca de convites para festas e presentes caros. Nenhum quis se arriscar a defendê-la publicamente. Então Fabiana teve uma ideia. Se a imprensa tradicional não queria ouvi-la, ela usaria as próprias redes sociais. Criou um post longo, cuidadosamente escrito, onde se posicionava como vítima. Contou uma versão dos fatos, onde Aparecida era uma mulher interesseira que aparecera do nada querendo dinheiro. Onde Eduardo era um homem fraco, facilmente manipulado. Onde ela, Fabiana, era apenas uma esposa dedicada, tentando proteger sua família de uma intrusa. Publicou o texto em todas as suas redes sociais. E esperou. Nos primeiros minutos, alguns de seus seguidores compartilharam, comentaram em apoio. Mas logo a maré virou. As pessoas começaram a questionar sua versão. Outros vídeos da festa surgiram, mostrando Aparecida sendo gentil, calma, enquanto Fabiana destilava veneno. Júlia corajosamente decidiu publicar parte dos vídeos que gravara, mostrando os abusos da mãe contra a avó. A narrativa de Fabiana desmoronou em tempo real. Enquanto isso, na casa dos Jardins, Eduardo conversava com advogados. Queria se divorciar o mais rápido possível. Queria proteger sua mãe legalmente. E queria garantir que Júlia tivesse sua guarda, longe da influência tóxica de Fabiana. Mãe, o advogado disse que a senhora pode processar ela por agressão e por danos morais. Os vídeos são prova suficiente. Aparecida balançou a cabeça. Não quero processar ninguém, meu filho. Não quero dinheiro dela. Só quero paz. Só quero estar perto de vocês. Mas ela te machucou. Ela merece pagar por isso. Ela já está pagando, Eduardo. Olha a situação dela. Perdeu a família. Perdeu a reputação. Está sozinha. Isso é punição suficiente. Eu não preciso de vingança. Eu já tenho o que vim buscar. Vocês. Eduardo olhou para a mãe com admiração. Depois de tudo que sofrera, ela ainda escolhia o perdão. Não um perdão que esquece, mas um perdão que liberta, que não carrega o peso do ódio. Nos dias seguintes, ex-funcionários de Fabiana começaram a dar entrevistas. Conceição foi uma das primeiras. Contou aos jornalistas sobre os anos de abuso emocional, sobre as manipulações, sobre como Fabiana tratava todos ao redor como peças em um tabuleiro. Outros empregados que haviam trabalhado na casa ao longo dos anos apareceram com histórias similares. Um padrão se formava. Não era um caso isolado. Era um modo de vida. Até mesmo o pai de Fabiana, um senhor que ela havia afastado anos atrás por considerá-lo um peso, deu uma entrevista dolorosa. Falou sobre como a filha sempre fora obcecada por status, por aparências, por controle. Como desde jovem manipulava pessoas para conseguir o que queria. Como ele tentara corrigi-la, mas ela cortara relações com ele quando percebeu que ele não servia mais aos seus propósitos.
A imagem pública de Fabiana estava completamente destruída. E ela, isolada no hotel, via tudo desmoronar. Tentou mais uma cartada desesperada. Contratou um advogado caro e anunciou que processaria Eduardo por difamação, Júlia por expor conversas privadas e Aparecida por invasão de domicílio. Era uma tentativa patética de retomar algum controle, de fazer as pessoas a respeitarem, mesmo que fosse através do medo. Mas ninguém levou a sério. Os processos foram considerados frívolos pela opinião pública. E quando os advogados de Eduardo apresentaram as cartas interceptadas, os extratos bancários que provavam as doações desviadas e os testemunhos de Conceição e outros funcionários, ficou claro que Fabiana não tinha caso nenhum. Uma semana após o escândalo, Fabiana recebeu a notificação de divórcio. Eduardo queria a separação imediata de bens, a guarda total de Júlia e uma ordem de restrição impedindo Fabiana de se aproximar de Aparecida. Ela leu o documento com mãos trêmulas, sentada na cama do hotel, cercada por embalagens de comida delivery e garrafas de vinho vazias. Pela primeira vez em décadas, chorou de verdade, não de raiva ou frustração, mas de perda genuína. Havia perdido tudo. E pela primeira vez não tinha ninguém para culpar além de si mesma. Enquanto isso, na casa dos Jardins, a vida começava a encontrar um novo ritmo. Aparecida cozinhava para a família, algo que Fabiana nunca permitira. O cheiro de comida caseira invadia os cômodos frios e transformava a casa em um lar. Eduardo passava mais tempo em casa, redescobrindo o prazer de conversas simples, de risos genuínos. Júlia florescia longe da pressão constante da mãe, explorando interesses que sempre foram reprimidos, e Conceição, agora tratada com respeito e dignidade, trabalhava com alegria. A casa, que fora uma prisão de luxo, se transformava em um lar de verdade. E Aparecida, sentada na varanda numa tarde ensolarada, olhando o jardim onde tudo acontecera, sentiu uma paz profunda. Não era uma vitória conquistada com violência ou vingança. Era uma vitória conquistada com dignidade e verdade. Mas o interesse público não diminuía. A história de Aparecida tocara um nervo sensível. Quantas famílias escondiam abusos similares atrás de fachadas perfeitas? O caso se tornou símbolo, e as pessoas queriam saber mais. Programas de televisão convidaram Aparecida para entrevistas. Ela recusou todas. Não queria exposição, não queria fama, queria apenas viver em paz com sua família recuperada. Eduardo respeitou a decisão dela e contratou seguranças para manter a imprensa afastada. Júlia, por outro lado, viu na atenção pública uma oportunidade. Criou um perfil nas redes sociais onde falava sobre sua experiência. Seu relato honesto atraiu milhares de seguidores. Jovens se identificavam com sua história. Comentavam sobre pais controladores, sobre a pressão por perfeição. Eduardo não sabia como se sentir em relação à exposição da filha. Tinha medo que ela fosse machucada por comentários cruéis, mas admirava sua coragem. Aparecida o acalmou. Deixa ela falar, meu filho. A menina passou anos, sem voz. Agora ela encontrou uma forma de se expressar. Não tire isso dela. Júlia continuou compartilhando, sempre respeitosa, nunca sensacionalista, mas honesta. Falava sobre saúde mental, sobre relacionamentos tóxicos, tornava-se uma voz importante para sua geração. Fabiana assistia de longe. Via a filha florescendo sem ela. Via o ex-marido reconstruindo vida. Via sua reputação sendo enterrada. E algo nela começou a rachar. Pela primeira vez, ela não tinha controle sobre nada. Procurou ajuda. Não porque reconhecesse que precisava, mas porque seu advogado sugeriu que seria bom durante o divórcio. Mas a terapeuta não era facilmente manipulada. Fabiana, você precisa ser honesta comigo se quer que eu te ajude. O que você fez foi errado. Você machucou pessoas. E enquanto não reconhecer isso, não há caminho para a cura. As sessões foram difíceis, dolorosas. Fabiana enfrentava partes de si mesma que sempre escondeu. Era um processo lento de desconstrução. De volta à casa dos Jardins,
Aparecida decidiu fazer algo com o interesse público. Conversou com Eduardo sobre transformar parte da casa em espaço comunitário. Um lugar onde idosos marginalizados pudessem vir, comer, conversar, sentir-se vistos. Eduardo adorou a ideia. A garagem enorme foi transformada em cozinha comunitária e salão. Aparecida comandava, com Conceição ao lado. Preparavam sopas, ensopados, bolos, e aos sábados abriam as portas. Nos primeiros sábados poucas pessoas apareceram, mas Aparecida os recebia com sorrisos genuínos, sem julgamentos, apenas comida e acolhimento. E aos poucos, mais pessoas começaram a aparecer, não apenas idosos, mas jovens também. Mães solteiras, desempregados, imigrantes, todos em busca de calor humano. Júlia se envolveu no projeto, servia mesas, conversava, documentava histórias para redes sociais sempre com permissão. Descobria gratificação profunda em servir sem esperar nada em troca. Eduardo também participava quando podia. Depois de décadas focado em fazer dinheiro, em crescer profissionalmente, descobriu o significado verdadeiro em servir. Via a mãe, aos 73 anos, cansada, mas radiante, transformando dor em propósito. Um dia, 3 meses após o escândalo, Fabiana apareceu na porta. Eduardo atendeu e ficou paralisado ao vê-la. Ela estava diferente. Sem maquiagem pesada, sem roupas de grife, sem o ar de superioridade que sempre carregou. Apenas uma mulher cansada, perdida, quebrada. Eu não vim causar problema, ela disse, a voz baixa. Eu preciso falar com a Júlia. Não vou levar ela. Não vou tentar nada, só preciso pedir desculpa. Eduardo hesitou. Parte dele queria bater a porta na cara dela, mas então lembrou das palavras da mãe sobre perdão. Chamou Júlia. A menina desceu as escadas e parou ao ver a mãe. Por um momento, ninguém falou. Então Fabiana deu um passo à frente. Júlia, eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas eu queria te pedir desculpa. Por toda a pressão. Por nunca ter te ouvido de verdade. Por ter tentado moldar você à minha imagem, ao invés de deixar você ser quem é. Eu te fiz mal. E eu sinto muito. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de alegria, mas de dor. Reconhecida de feridas finalmente vistas. Mãe, eu quero acreditar que você está mudando, mas vai levar tempo. Muito tempo. Você me machucou. Você machucou a avó. E isso não some só porque você pediu desculpa. Eu sei, Fabiana respondeu, as próprias lágrimas descendo. Eu sei. Mas eu queria que você soubesse que estou tentando. Estou fazendo terapia. Estou enfrentando coisas que passei a vida fugindo. Não sei se vou conseguir mudar completamente. Mas estou tentando. Júlia assentiu. Então continue tentando, mãe. E quando você realmente mudar, quando mostrar que mudou de verdade, a gente conversa de novo. Fabiana concordou e foi embora. Não era redenção. Não era final feliz para ela. Mas era o começo de algo. Um primeiro passo em uma jornada longa e incerta. Dentro da casa, Aparecida observara tudo da sala. Quando a porta se fechou, ela se aproximou de Eduardo e Júlia. Vocês fizeram a coisa certa. Perdão não significa esquecer. Significa dar espaço para que as pessoas cresçam. Se ela realmente mudar, vocês vão saber. E se não mudar, vocês já se protegeram. Mas fecharem a porta completamente não cura ninguém. Eduardo abraçou a mãe, e pela 1000ª vez desde que a verdade viera à tona, agradeceu por tê-la de volta. Porque Aparecida não trouxera apenas amor, trouxera sabedoria, trouxera dignidade, trouxera a lembrança de que, no final das contas, a única riqueza que realmente importa não está em contas bancárias ou casas luxuosas. Está em relações verdadeiras, em abraços sentidos, em palavras honestas e em propósito que transcende o eu. 6 meses se passaram desde a inauguração da casa de acolhimento. O que começou como um projeto tímido se transformou em algo muito maior do que Eduardo ou Aparecida poderiam imaginar. A casa recebia dezenas de pessoas todos os dias, gente de todas as idades e origens, unidos por uma necessidade comum, serem vistos, ouvidos, acolhidos.
Aparecida acordava todos os dias antes do sol nascer, como sempre fizera. Mas agora, em vez de acordar para lavar roupa ou costurar, acordava para preparar pão fresco, bolo de fubá, café quentinho. A cozinha, que antes era território proibido, agora era seu reino, um lugar onde ela exercia não apenas sua habilidade culinária, mas seu dom maior, o de fazer as pessoas se sentirem amadas através da comida. Conceição trabalhava ao lado dela, não mais como funcionária, mas como parceira. As duas mulheres tinham desenvolvido uma amizade profunda, construída sobre experiências compartilhadas de humilhação e superação. Juntas, cuidavam de todos que entravam pela porta, oferecendo não apenas comida, mas escuta, compreensão, dignidade. Júlia também estava completamente transformada. A menina que antes caminhava curvada sob o peso das expectativas maternas, agora andava ereta, confiante, radiante. Tinha sido aceita em uma escola de artes renomada e estava florescendo em seu talento, mas nunca abandonou a casa de acolhimento. Todas as tardes, depois das aulas, aparecia para ajudar, conversar com os visitantes, desenhar retratos que se tornavam presentes preciosos para pessoas que raramente ganhavam algo feito especialmente para elas. Eduardo tinha deixado parte da empresa nas mãos de sócios confiáveis e dedicava a maior parte do tempo à casa de acolhimento. Descobriu que, depois de décadas focado exclusivamente em lucro e crescimento empresarial, sua verdadeira vocação era servir. Ele organizava oficinas de capacitação profissional para os visitantes, ajudava pessoas a encontrarem emprego, oferecia mentoria para quem precisava de orientação. E no processo, encontrava um sentido que nunca tivera antes. Um dia, um repórter de um grande jornal foi até a casa fazer uma reportagem sobre o projeto. Depois de passar horas conversando com Aparecida, com os visitantes, testemunhando o impacto do trabalho que estava sendo feito, ele pediu uma entrevista com Eduardo. Senhor Eduardo, como o senhor descreveria essa transformação? De uma casa que foi palco de um dos piores casos de abuso emocional do ano para um espaço de acolhimento e amor? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que essa transformação não começou com a casa. Começou comigo. Eu passei anos vivendo no automático, deixando que outras pessoas controlassem minha vida, meus valores, minhas escolhas. E foi preciso algo terrível acontecer para eu acordar. Minha mãe, que tinha todos os motivos para estar amargurada, escolheu o caminho do amor e me ensinou que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em servir. Não está em acumular, mas em compartilhar. Essa casa é apenas um reflexo do que minha mãe sempre foi, um coração aberto. A reportagem foi publicada e alcançou milhões de pessoas. Mas diferente da primeira onda de atenção midiática, que fora sobre escândalo e indignação, essa era sobre esperança e redenção. Pessoas de todo o Brasil começaram a enviar doações, se oferecer como voluntários, perguntar como poderiam replicar o projeto em suas próprias cidades. Aparecida, que sempre evitara os holofotes, concordou em dar algumas entrevistas. Não por vaidade, mas porque percebeu que sua história podia inspirar outros. Podia mostrar que a dor não precisa definir quem somos, que sempre há espaço para recomeços, que o amor é mais forte que qualquer humilhação. Em uma dessas entrevistas, a jornalista perguntou: Dona Aparecida, a senhora perdoa a sua ex-nora pelo que ela fez? Aparecida ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sabe, perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que não aconteceu. Significa escolher não deixar que aquilo te defina. Eu perdoo a Fabiana não por ela, mas por mim. Porque eu não quero carregar raiva no coração. A vida é muito curta para isso. E eu aprendi que algumas pessoas estão tão presas nas próprias feridas que acabam ferindo os outros. Eu sinto pena dela, porque no fim, ela perdeu tudo, a família, a dignidade, a paz. E eu ganhei tudo o que realmente importa. A entrevista se tornou viral, não pelos mesmos motivos sensacionalistas da primeira vez, mas porque as pessoas reconheceram naquela mulher simples uma sabedoria profunda. Aparecida se tornou, sem querer, um símbolo de resistência silenciosa,
de dignidade inabalável, de amor incondicional. Fabiana assistiu à entrevista do apartamento onde ainda vivia isolada. O divórcio tinha sido finalizado. Ela recebera uma parte considerável dos bens, mas nada daquilo preenchia o vazio que sentia. Tinha perdido não apenas a família, mas a si mesma. Passava os dias navegando pelas redes sociais, vendo as fotos da casa de acolhimento, lendo os comentários sobre como Eduardo e Aparecida eram inspiradores. Uma noite, tomada por um impulso que não conseguiu controlar, Fabiana pegou o carro e dirigiu até a casa. Estacionou do outro lado da rua e ficou observando. Viu Aparecida na janela da cozinha rindo com alguém. Viu Eduardo conversando com visitantes no jardim. Viu Júlia desenhando sob uma árvore. Viu a vida que poderia ter sido dela se tivesse feito escolhas diferentes. Por um momento, pensou em descer do carro, tocar a campainha, pedir perdão, mas não teve coragem. Sabia que não seria bem-vinda. Sabia que causara danos irreparáveis. Então apenas ficou ali, observando de longe, carregando o peso das próprias escolhas. Dentro da casa, Conceição viu o carro estacionado na rua. Reconheceu imediatamente como sendo o de Fabiana. Chamou Eduardo discretamente. Senhor Eduardo, a patroa, quer dizer, a ex-patroa, está ali fora. Eduardo olhou pela janela e viu o carro. Sentiu uma pontada de raiva, mas também algo inesperado. Pena. Saiu de casa e caminhou até o carro. Fabiana, quando o viu se aproximando, pensou em partir, mas ficou paralisada. Eduardo bateu na janela. Ela abriu lentamente. O que você está fazendo aqui, Fabiana? Ela não conseguiu responder. As lágrimas começaram a cair, e ela, que sempre fora tão controlada, tão calculista, desmoronou. Eu não sei, Eduardo. Eu não sei o que estou fazendo. Eu estraguei tudo. Perdi tudo. E não sei como viver com isso. Eduardo olhou para a ex-esposa e sentiu algo que surpreendeu até ele, mesmo. Compaixão. Fabiana, o que você fez foi terrível. Machucou minha mãe, machucou minha filha, machucou a mim. E não há como voltar atrás. Mas você ainda tem uma vida pela frente, e você pode escolher o que fazer com ela. Pode continuar sendo a pessoa que era, ou pode tentar se tornar alguém melhor. Fabiana enxugou as lágrimas. Como? Como eu faço isso? Eduardo apontou para a casa. Começa reconhecendo o que fez. Não para mim, não para a mídia, para você mesma. E depois talvez você possa encontrar uma forma de ser útil no mundo. De ajudar em vez de machucar, de construir em vez de destruir. Fabiana assentiu ainda soluçando. Depois, sem dizer mais nada, deu partida no carro e foi embora. Eduardo ficou parado na calçada, observando o carro desaparecer na noite. Não sabia se ela levaria suas palavras a sério. Não sabia se ela era capaz de mudar. Mas ele tinha feito sua parte. Tinha oferecido uma possibilidade, não de reconciliação, mas de redenção pessoal. Voltou para dentro de casa e encontrou a mãe na sala, lendo um livro. Ela olhou para ele com olhos questionadores. Era a Fabiana, mãe. Estava na rua, observando. E o que você fez? Falei com ela. Disse que ela ainda podia mudar, se quisesse. Aparecida sorriu com orgulho. Você está aprendendo, filho. Está aprendendo que a gente pode ser firme sem ser cruel. Pode estabelecer limites sem perder a compaixão. Eduardo abraçou a mãe. Aprendi com a melhor professora. Os meses continuaram passando e a casa de acolhimento se consolidou como parte essencial da comunidade. Outras cidades começaram a replicar o modelo. Grupos de apoio se formaram. Voluntários apareciam de todos os lugares para ajudar. O que começara como uma resposta a uma tragédia se transformara em um movimento de transformação social. Júlia se formou na escola de artes e decidiu usar seu talento para documentar as histórias dos visitantes da casa. Criou um projeto de retratos acompanhados de narrativas escritas, mostrando a dignidade e a beleza em cada pessoa que passava pela porta. O projeto se tornou uma exposição que viajou por várias cidades, levando a mensagem de que todo ser humano merece respeito e amor. Eduardo, que antes media o sucesso em números e lucros,
agora media em vidas transformadas. Cada pessoa que encontrava um emprego, cada idoso que deixava de se sentir sozinho, cada família que se reencontrava através das atividades da casa, era uma vitória maior que qualquer negócio fechado. Você escreveu, e sabe de uma coisa, filho? Você cumpriu a promessa, não do jeito que imaginou quando era criança, mas cumpriu. Você me deu uma casa. Não uma casa de luxo e aparências, mas uma casa de amor. E está cuidando de mim, sim. Está cuidando do meu coração. Júlia também pegou alguns papéis da caixa. Eram as cartas que Eduardo escrevera anos atrás, as que nunca chegaram. Vó, essas são as cartas que você encontrou, né? As que o papai escreveu, mas que a mamãe escondeu? São sim, minha flor. Júlia leu algumas em voz alta. A cada palavra percebia o quanto o pai lutara, mesmo sem sucesso, para manter o vínculo com a avó. E entendeu que, às vezes, as pessoas são impedidas de demonstrar amor, não porque não sintam, mas porque estão presas em circunstâncias que as sufocam. Pai, eu nunca vou deixar que ninguém me impeça de amar quem eu quero amar. Aprendi isso com a avó, e com você também. Eduardo abraçou a filha. Júlia, você é mais forte que eu, mais corajosa. E eu tenho muito orgulho de você. Os três ficaram conversando até tarde da noite, relembrando momentos, curando feridas antigas, fortalecendo os laços que haviam sido testados, mas não quebrados. E quando finalmente foram dormir, cada um sabia que, apesar de todo o sofrimento, tinham encontrado algo precioso. Uma família verdadeira. Nas semanas seguintes, a casa de acolhimento começou a expandir suas atividades. Eduardo decidiu usar parte de sua fortuna para criar um fundo que ofereceria bolsas de estudo para jovens de baixa renda, oficinas de capacitação profissional para desempregados e apoio jurídico gratuito para quem precisasse. A casa não era mais apenas um espaço de acolhimento emocional, mas também de empoderamento prático. Conceição assumiu a coordenação de um dos programas, ajudando outras mulheres que, como ela, trabalhavam em condições difíceis e precisavam de apoio. Ensinava sobre direitos trabalhistas, autoestima, planejamento financeiro, e via em cada mulher que ajudava um reflexo de si mesma. Júlia criou oficinas de arte para crianças da comunidade. Todos os sábados, dezenas de crianças apareciam com seus cadernos e lápis, prontas para aprender a desenhar, pintar, se expressar. Júlia descobria que ensinar era tão gratificante quanto criar. Aparecida, por sua vez, continuava sendo o coração pulsante de tudo. Sua cozinha estava sempre aberta, sua mesa sempre tinha um lugar a mais. Seu abraço estava sempre disponível. Pessoas vinham de bairros distantes apenas para tomar um café com ela, para ouvir suas histórias, para sentir aquele calor humano que o mundo moderno raramente oferece. Um dia, um homem de meia-idade apareceu na casa. Tinha o rosto marcado pelo tempo e os olhos cansados. Conceição o recebeu e o levou até Aparecida. Dona Aparecida, esse é o senhor Roberto. Ele disse que precisa falar com a senhora. Aparecida olhou para o homem e percebeu algo familiar em seus olhos. De onde ela o conhecia? Dona Aparecida, o homem começou com a voz embargada. Eu não sei se a senhora vai se lembrar de mim, mas eu sou irmão da Fabiana. Aparecida ficou em silêncio, processando a informação. O irmão de Fabiana. Ela nunca soubera que Fabiana tinha irmãos. Eu me afastei da minha irmã há muitos anos. Ela sempre foi ambiciosa, manipuladora, e eu não conseguia conviver com isso. Mas quando vi o que aconteceu, quando vi o vídeo, fiquei enojado. Vim aqui para pedir desculpas em nome da minha família e para dizer que nem todos nós somos assim. Aparecida levantou-se e caminhou até o homem. Roberto, você não precisa pedir desculpas pelos erros da sua irmã. Cada um carrega o peso das próprias escolhas. Eu sei, mas eu queria que a senhora soubesse que eu sempre admirei pessoas como a senhora. Pessoas que, apesar de tudo, escolhem o bem. E eu vim oferecer minha ajuda. Sou médico. Posso fazer consultas gratuitas aqui, ajudar quem precisa. Aparecida sorriu. Você é bem-vindo aqui, Roberto. Sempre. A partir daquele dia, Roberto se tornou voluntário regular na casa. E, curiosamente, desenvolveu uma amizade com Conceição.
Os dois tinham histórias parecidas, de se afastarem de ambientes tóxicos, de buscarem uma vida com mais sentido. E aos poucos, aquela amizade foi se transformando em algo mais profundo. Eduardo observava tudo com admiração. A casa de acolhimento não estava apenas transformando vidas, estava criando novas conexões, novos começos. Era como se a dor do passado estivesse sendo transformada em sementes de esperança para o futuro. 3 anos depois do fatídico evento do peixe, a casa de acolhimento havia se tornado referência nacional. O modelo criado por Eduardo e Aparecida inspirou mais de 50 projetos semelhantes pelo país. Livros foram escritos sobre a história deles, documentários foram produzidos, prêmios foram concedidos, mas Aparecida nunca se deixou levar pela fama. Continuava sendo a mesma mulher humilde, simples, que acordava cedo para fazer pão e recebia cada visitante com o mesmo carinho. Uma tarde, uma jornalista jovem veio fazer uma última entrevista para um especial de televisão. Depois de horas conversando, ela fez uma pergunta final. Dona Aparecida, se a senhora pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Evitaria vir para São Paulo? Evitaria passar por tudo aquilo? Aparecida pensou longamente antes de responder. Sabe, se eu não tivesse vindo, se não tivesse passado por aquilo tudo, eu não teria descoberto a força que tenho. Não teria me reconectado de verdade com meu filho. Não teria conhecido minha neta. Não teria criado esse espaço onde tantas pessoas encontram acolhimento. Então não, eu não mudaria nada. Porque a dor, por maior que seja, quando a gente aprende com ela, acaba sendo o caminho para algo maior. A entrevista emocionou milhões de telespectadores e consolidou. Aparecida não como uma vítima, mas como uma sobrevivente, uma guerreira silenciosa, uma mulher que transformou humilhação em dignidade, dor em amor, tragédia em redenção. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo naquele dia especial, Aparecida sentou-se, em um banco no jardim, observando tudo o que fora construído. Pensou na jornada que percorrera, nas dores que suportara, nas vitórias que conquistara, e sentiu uma paz profunda, a paz de quem cumpriu seu propósito. A justiça verdadeira não gritou, ela se mostrou no respeito restaurado, na vida transformada, no silêncio que antes era doloroso e agora se tornara sagrado. A riqueza não estava nos objetos, mas na presença. O lar não era feito de luxo, mas de acolhimento. E o amor, quando finalmente livre para existir, fora capaz de transformar até a dor mais profunda em luz. Aparecida, fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pelo filho que reencontrara, pela neta que conhecera, pelas vidas que tocara, pela chance de recomeçar. E soube, com absoluta certeza, que tudo o que passara valera a pena. Porque no fim, o que fica não são as humilhações, as traições, as dores. O que fica é o amor, sempre o amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Aparecida e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dor e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.